Olá! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou comentar não sobre livros ou literatura especificamente, mas sim sobre alguns tipos de conteúdo que andam aparecendo muito para mim no meu feed do YouTube, do Instagram, no que diz respeito a influenciadores literários, né? Pessoas que falam de livros na internet, que eu acho conteúdos bem duvidosos e não muito produtivos. O objetivo aqui, obviamente, não é jogar hate em ninguém, não é ficar citando nomes em especial, porque tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo que eu vou comentar, então não é uma crítica pessoal, mas sim uma crítica ao conteúdo para a gente repensar o que a gente está fazendo na internet. Como se diz, eu tô na internet desde que era tudo mato, e com isso eu não quero ficar romantizando que, porque na minha época que era bom. Não, toda época, todo momento tem suas mazelas, tem suas questões. A gente também tinha problemas com os quais lidar, mas assim, como eu tô há muitos anos nesse rolê de falar de livros e de literatura na internet, eu posso dizer que produzir e consumir conteúdo literário já foi muito mais legal do que é hoje, e para isso eu separei alguns pontos que eu gostaria de comentar. Então, antes de começar a cutucar essa treta com vara curta, eu queria já te pedir para você deixar seu like do amor para me ajudar na divulgação do vídeo e se inscrever no canal caso você goste, caso você tenha interesse em mais conteúdo literário desse tipo. Primeiro tipo de conteúdo que eu não aguento mais e toda hora fica pipocando no meu feed, esse principalmente no YouTube, mas rola no Instagram e outras mídias sociais também, que é aquele tipo de influencer que fica te enchendo o saco de que você não pode comprar mais livros do que você lê, fica te mandando parar de acumular livros sob o argumento de que eles são perecíveis e eles estragam e você não lê. E eu acho isso assim, de novo, cada um faz da sua vida o que bem entender. Eu sou partidária do conceito de antibiblioteca do Humberto Eco. Se você não sabe do que eu tô falando, dá um Google, depois quem sabe eu trago esse conteúdo aqui no canal para falar mais aprofundadamente sobre isso, que eu acho muito legal, que é essa questão de que nas bibliotecas os livros lidos, eles não têm tanto valor quanto os livros não lidos, porque simplesmente os livros que você ainda não leu representam um mar de conhecimento que você ainda não tem. Então é um vasto universo a ser ainda explorado na sua biblioteca. Então sim, eu quero ter muitos livros não lidos na minha estante, porque isso significa que eu ainda tenho muita coisa para conhecer, para aprender. Mas fechando aqui esse parêntese, não acho que necessariamente está errado você ter um pensamento mais minimalista, você querer ter uma biblioteca mais enxuta, você praticar assim o desapego, né? Você lê, você compra, já lê, já troca, já se desfaz para estar sempre com os livros circulando. Eu não acho isso errado, eu não acho que isso é um problema, eu acho uma proposta muito válida, uma filosofia de vida muito válida. O que eu acho errado nesse tipo de conteúdo é que ele é sempre muito autoritário e muito imperativo, muito pare de acumular livros, você está perdendo dinheiro, você está isso, você está aquilo. E eu acho a maioria dos argumentos que são utilizados nesse tipo de vídeo, me perdoe, mas são primários, são absurdos. O primeiro é risível, que é a coisa dos livros serem perecíveis, porque não são, gente, não são. Eu tenho um livro na minha biblioteca, eu tenho 33 anos, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho um livro na minha biblioteca que é mais velho que eu. Não é assim um pouquinho mais velho que eu, é bem mais velho que eu, tá? E assim, são livros que estão em estado mais frágil? Estão. Talvez amarele, talvez
pouquinho de mofo, talvez algumas páginas descolando, a capa não tá assim em tão bom estado, tem lá seus sinais de uso, mas todos perfeitamente possíveis de serem lidos e perfeitamente possíveis de serem reformados, né? De serem reparados, por assim dizer. Então, assim, você me falar que livros são perecíveis, portanto você não devia acumular, aí você comparar um livro com uma lata de leite condensado, gente, não, você tá comparando alhos e bugalhos, não faz o menor sentido essa linha de argumentação, realmente não me convence. E o argumento de que você tá perdendo dinheiro também não procede, porque veja bem, a não ser que a gente esteja falando de uma pessoa que só compra livro assim no lançamento, com preço de capa, porque tá muito empolgado, eu também já fiz isso, não vou julgar, mas não é o meu hábito. O que eu faço normalmente é esperar o preço dar aquela baixada, ou então, melhor ainda, que é o que eu faço com mais frequência, esperar para encontrar em sebo, porque eu não faço questão de ter os livros novinhos dentro do plástico. Eu compro a maior parte dos meus livros em sebo, como quem acompanha os meus vídeos de book haul já tá cansado de saber, que basicamente só dá sebo por aqui. Então, o que acontece é que eu sempre compro os livros por um preço muito mais baixo do que, sei lá, se eu esperar esgotar. Porque quando o livro esgota, automaticamente o preço vai lá nas alturas. A gente vê isso com os livros da Kozak Naif, por exemplo. Ok, que são edições maravilhosas, são impecáveis, elas realmente valem um preço mais elevado, mas elas definitivamente só estão sendo vendidas por 400, 500, 600 reais por aí, porque estão esgotadas. Senão, não seria a beleza e a qualidade das edições que justificaria um preço nesse patamar, né? Tanto que elas não custavam isso quando a editora existia, antes da editora fechar. Eles custavam talvez mais caro, sim, que alguns livros de outras editoras. Tem um apelo mais comercial, mais popular, mas não era esse absurdo de livro custando 500 reais como a gente vê na estante virtual. Eu mesmo tenho vários, não pretendo vender e não paguei nem perto disso. Minha edição maravilhosa, tô olhando pra ela agora, de Guerra e Paz, eu paguei 50 reais na época. Então assim, né, hoje em dia deve estar, eu nem ouso fazer essa conta, mas menos de 200 tu não vai pagar. O que eu quero dizer com isso é, se você pretende ler esse livro, um determinado livro, em algum momento, é mais negócio você comprar agora do que você comprar só quando você estiver nas vésperas de ler. Se o livro esgotar, tchau e bênção. Aí vale a famigerada lei da oferta e da demanda, que quem tem vai vender com preço lá nas alturas, porque sabe que está se tornando um item raro, então você só vai encontrar em sebo, vai ser mais difícil de achar. Ou seja, é muito mais negócio você comprar hoje e deixar na estante esperando para ser lido, do que você ficar esperando, e aí vai que esgota, e aí vai que aumenta de preço, e aí, né? Então, não é um argumento que convença. Ele pode ser um argumento que na hora a pessoa tem lábia, tá lá te enrolando, tá lá, te convenceu, mas se você pensar por 5 segundos, você vai ver que não faz sentido. Então, tipo de conteúdo, me mandou parar de consumir, me mandou parar de acumular, eu já, tipo, não mostrar mais vídeos desse canal, porque eu sinceramente tô farta. Aí outra questão que eu queria trazer para discutir nesse vídeo é o fenômeno do jovem moralista que fala de livros na internet. Isso eu vejo no Instagram, eu vejo no YouTube, eu vejo no Twitter, eu vejo em tudo que é lugar que as pessoas estão falando de livro. E geralmente é um perfil de pessoas que são realmente mais jovens, que tem essa pegada de leituras mais construtivas e com representatividade, o que eu acho ótimo, o que eu acho incrível, eu também acho importante, só que eu acho que a galera tá extrapolando um pouquinho. E aí eu vou trazer alguns exemplos de novo, sem citar nomes. A
porque eu não gostei desse livro porque tem um personagem problemático, então teve um plot problemático e a autora ou o autor não deu aquela liçãozinha de moral no final, não fez aquela moral da história, vamos supor, tem um personagem assediador. E aí esse personagem, ele é descrito como um vilão, às vezes ele é descrito como uma pessoa escrota, então assim, tá bem claro que tipo, o assediador é um cara escroto, mas essas pessoas reclamam que o autor não fez aquela moral da história como se fosse uma fábula do tipo: oi crianças, hoje aprendemos que é feio assediar mulheres. Em suma, eu acho que esses leitores, essa parcela muito específica de leitores, que de novo eu vejo como uma tendência em pessoas bem jovens, de esperarem que a literatura seja didática, que a literatura sirva para te ensinar alguma coisa, que não é o papel da literatura. A literatura pode sim te ensinar muitas coisas, mas esse não é o papel da literatura, o papel da arte, porque a arte não tem um papel específico, né? Não tem necessariamente que servir para nada. Tem um vídeo em que eu falo especificamente sobre isso, que é o vídeo sobre Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que eu entro nessa questão da utilidade, do utilitarismo da arte, da poesia, mas não é o assunto desse vídeo. Se você quiser, vai estar nos cards. E eu acho muito problemática, isso sim eu acho problemático, você querer esperar da literatura algo que ela nunca te prometeu, algo que não é função dela, que não é obrigação do autor ser didático, ser professoral, te ensinar alguma coisa, puxar o leitor pela mão para passar uma liçãozinha de moral. Eu, inclusive, acho muito chato quando o livro vira um panfleto, quando o livro vira uma fábula de Esopo que tem lá a liçãozinha para criança seguir no final. Eu acho um saco, eu já passei dessa fase como leitora e me incomoda um pouco a importância que as pessoas colocam nisso. E outra coisa que eu acho ainda dentro desse tópico é que representação é diferente de endosso. O que eu tô querendo dizer com isso é que não é porque o autor ou a autora decide colocar um personagem dito problemático em seus livros que ela tá romantizando isso, que ela tá achando isso maneiro, tá dizendo que isso é legal. Então se você botar lá, tipo, um assassino em série, não tá querendo dizer que é legal assassinar pessoas. Eu vi um vídeo certa vez, era, se não me engano, a youtuber tava falando sobre um livro que era escrito não do ponto de vista da vítima de uma tentativa de estupro ou de um estupro, não lembro, e sim do ponto de vista do cara que foi acusado indevidamente, tipo, que a suposta vítima acusou ele, mas ele não cometeu esse crime, como é a situação inversa, né, de tipo, do cara que foi falsamente acusado, e a youtuber falou que se sentiu profundamente incomodada com isso, e até aí, ok, ela tem todo o direito de se incomodar com isso. Eu me incomodo com muitas questões também, eu não sei do que se trata esse livro, eu não conhecia, eu não li, então também não posso dizer se me incomodaria ou não, mas a princípio, só conversando de maneira abstrata, eu não acho que é um problema colocar um protagonista, um personagem que seja nessa situação de outro lado da história. Eu não acho que é um desserviço às reais vítimas do estupro, que obviamente são maioria, tá? É óbvio que a maior parte das acusações são verdadeiras e esses casos de acusações falsas, de injustiças, são minoria, isso não tá em questão aqui, tá? Mas eu não vejo isso como um desserviço. Eu acho que é uma questão que merece estar no livro se a autora tiver uma abordagem interessante, se a autora tiver alguma coisa interessante para fazer com esse assunto. E aí um dos comentários que a pessoa fez foi: eu entendo que a autora queira colocar esse tipo de personagem porque é um tipo de personagem que existe, é um tipo de pessoa que existe, então tem que estar representada. E de novo, não acho que seja obrigação da arte, da literatura, ser realista. Se existe determinado grupo, então ele deve estar representado nos livros. Não, a gente
em 2022 está fazendo aí 100 anos, está comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna e o movimento modernista e coisa e tal. E o movimento modernista veio para nos mostrar o quê? Que a arte e que a literatura não precisam ser realistas, não precisam necessariamente representar a realidade, que dá para fazer outras coisas que não sejam realistas, que não tenham este propósito. E a gente vê que em 100 anos a gente não evoluiu nada, porque as pessoas continuam esperando que a literatura as represente, que a literatura seja realista, que se existe na sociedade, tem que existir na literatura. Será mesmo? Enfim, eu particularmente acho esses posicionamentos um pouco moralistas, no sentido de querer regular o que pode e o que não pode estar presente na literatura, o que deve estar, o que não deve estar. E eu acho isso complicado, porque beira o autoritarismo, porque beira a censura, beira a coisa da gente querer cercear o que o autor pode escrever ou não, quais são os limites da arte. Eu não acho que tem que impor limites para a arte, para a literatura. Eu acho que o grande barato é justamente poder pirar e colocar qualquer coisa, porque de realidade já basta que a gente vive, que não é nada fácil. Então, assim, esses argumentos um pouco moralistas, as pessoas, eu sei que elas não têm intenção de querer moralizar, de querer cagar regrinha, mas é o que acontece, elas de fato, na prática, estão fazendo isso, né, mesmo sem a intenção. Então, também é o tipo de conteúdo que eu viro um pouquinho o nariz quando aparece pra mim no Instagram, no YouTube, porque eu não acho que é uma discussão muito produtiva, pra falar a verdade. E aí tem uma outra questão aqui, já que eu falei de dois lados da mesma história, só para fazer um parêntese, a gente também tem o outro lado, que eu vejo bastante, que é aquele leitor reacinha que quer brigar o tempo todo com o politicamente correto, que acha que o mundo tá insuportável, que você não pode mais fazer piada com nada, que não pode falar mais nada, que a gente tem que salvar a literatura do politicamente correto, que a gente tem que salvar o espírito literário e a verdadeira qualidade literária em vez da lacração. E ai, cara, que preguiça também desse argumento, viu? O politicamente correto, se você quiser chamar assim, não tá matando a literatura. A literatura não precisa ser salva, você não precisa salvar a literatura, porque inclusive ela veio antes de você, está sobrevivendo muito bem, obrigada. Então, você não precisa, com seu reacionarismo, querer lutar esta batalha e salvar a literatura, porque ela não está ameaçada, sinto te dizer. Aí, por fim, eu queria fechar este vídeo com o tipo de conteúdo que mais me irrita. E eu vou explicar direitinho. Esse geralmente é um conteúdo que eu vejo muito no Instagram, sobretudo em formato de Reels, que é a questão de verifique a classificação indicativa dos livros. Vamos conversar sobre a importância de respeitar a classificação indicativa. Olha só, amiguinho, você não pode ler livros que não sejam para sua faixa etária. E assim, eu tenho muita preguiça desse discurso. Primeiro que ele vai totalmente contra toda a minha vida de leitora, né? Eu nunca respeitei classificação etária de nada. Eu passei muito batida pela fase de livros infantis. Obviamente eu li Coleção Vagalume, essas coisas assim, que são clássicos da infância das crianças que cresceram nos anos 90 como eu. Óbvio que eu passei por essa fase, tive vários livros infantis, mas foi uma fase que na minha vida de leitora passou bem rápido. Eu já comecei a me interessar por livros ditos de adulto muito cedo, e tinha um motivo específico, porque eu era leitora voraz desde sempre. E eu gostava de livros que tivessem muitas páginas, porque iam me gerar muito tempo de entretenimento. Como eu lia muito e eu lia rápido, como eu leio rápido até hoje,
eu pegava um livro infantil e eu terminava em, sei lá, meia hora. Eu lia uma revistinha de Turma da Mônica em 20 minutos, 15 minutos, e aí eu ficava sem nada pra ler. Eu gostava de livros mais longos, de livros com mais páginas e menos figuras, porque eu precisava investir mais tempo naquilo, eu me divertia por mais tempo, né? Eu tinha entretenimento por mais horas. E era difícil, hoje em dia nem tanto, tá? Mas na minha época era difícil livros infantis ou infantos juvenis que fossem maiores, mais longos, mais complexos, se você quiser. Eu sou de uma geração que veio antes de Harry Potter, tá? Então eu já era pré-adolescente quando começou a bombar Harry Potter. Eu não me tornei leitora por conta dessa coleção, embora eu ame, seja fã, coisa e tal. Eu já lia bem antes de Harry Potter existir na minha vida. Então, antes disso, os livros infantis, eles eram muito curtinhos, eles eram muito rapidinhos. Os livros que passavam pra gente ler de paradidático na escola, eu pegava e eu lia mesmo nas férias. Meus pais compravam material escolar e coisa e tal, eu lia antes de começarem as aulas. Então, assim, era sem graça nesse sentido, porque terminava rápido. Então, eu pulei logo para a fase de livros mais adultos. Eu nunca tive ninguém cerceando o que eu podia ler ou não. Eu frequentava as bibliotecas das pessoas adultas da minha família e eu li os livros delas, e meus pais também não tinham essa coisa de ficar verificando antes de comprar o livro para mim se eu ia poder ler, porque a gente sempre foi muito livre nesse sentido de: quer ler isso? Beleza, leia. E eu não acho que isso me fez mal como leitora não, tá? Eu não acho que eu fiquei traumatizada, eu não acho que eu fiquei hipersexualizada, eu não acho que ler livros que não eram pra minha faixa etária me trouxe algum problema, nem como leitora, nem como pessoa. Eu acho que cabe uma discussão filosófica aqui, tipo, até que ponto isso é válido, se você pode deixar a criança, adolescente ler 50 tons de cinza, que aí eu acho que já é uma outra discussão, mas é que ela extrapola um pouquinho a questão da faixa etária do livro, sabe? Da classificação indicativa. Eu acho particularmente classificação indicativa em livros um desserviço. Eu acho que a gente mora num país em que as pessoas leem pouco, em que o hábito da leitura ele não é assim consagrado, consolidado. Existem pessoas que gostam muito de ler? Existem, senão a gente não estava aqui produzindo conteúdo sobre livros na internet. Mas infelizmente nós não somos maioria, a gente tem uma grande massa de pessoas que não lê, que não tem interesse, que não tem o costume, né? Então, eu acho complicado a gente querer começar a botar muita regrinha. Então, assim, olha, você tem que ler, mas você não pode ler isso, você não pode ler isso, você não pode ler aquilo. Brother, se eu quero fomentar o interesse pela leitura, se eu quero desenvolver o hábito de leitura nas crianças, nos adolescentes, nos pré-adolescentes, eu não posso ficar cerceando o que eles vão ler. Então, se eles querem ler uma literatura que não esteja lá direitinho especificado para a faixa etária deles, quem sou eu, sabe? Vale o bom senso, até porque as pessoas amadurecem não é de uma forma homogênea, então não dá pra dizer que todas as pessoas de 14 anos elas vão estar no mesmo nível de maturidade, de fluência na leitura, né? Então vai ter gente que vai ter facilidade com os livros supostamente para sua faixa etária, então por que não deixar avançar um pouco mais e ler umas coisas talvez mais complexas, uns temas mais delicados, mais controversos, que seja, e vão ter pessoas que vão ter mais dificuldade, então por que não ler umas coisas mais simples? As pessoas elas não amadurecem como leitoras da mesma forma, elas têm interesses distintos também, então a princípio não vejo problema a pessoa, sei lá, da minha faixa etária, dos 30 e poucos, ficar lendo só o YA, ficar lendo só a Chick Lit, só para trazer gêneros mais estereotipados, né? Não vejo um problema nisso, assim, tem pessoas que vão querer drogas mais pesadas ou livros mais
complexos ou vão querer ler clássicos, e se não quiser tá tudo bem, não existe muito essa classificação de tipo, a partir da idade X você só pode ler isso não existe. E aí eu queria trazer uma provocaçãozinha só para concluir o vídeo, é que eu queria saber, de verdade, eu queria saber se essas pessoas que pregam tanto pela classificação indicativa e fazem milhões de vídeos e de stories e de reels e de postagens no Instagram atentando para a importância de respeitar a classificação indicativa como se fosse um baluarte, como se fosse escrito em pedra, sabe? Não pudesse ser flexibilizado. Eu queria saber de verdade se essas pessoas sabem que a atual classificação indicativa das obras, como a gente conhece hoje, ela é, de certo modo, uma evolução dos órgãos de censura que a gente tinha antigamente. Então, por exemplo, a gente tinha nos Estados Unidos o tal do Código Reis, falando de cinema, né? Tipo, pregava o que você podia mostrar em tela e o que você não podia mostrar em tela. Você não podia, muitas vezes, ter sangue, ter insinuações mais explícitas de atos sexuais, você não podia ter violência muito explícita. Então tinha uma série de coisas que você não podia mostrar no cinema, você só podia fazer de uma forma muito velada. E isso para qualquer tipo de filme, não era filmes para pessoas mais jovens, filmes para crianças não podem ter isso. Não, nenhum filme. Então realmente era tratar o espectador como idiota, que não podia assistir cenas de violência, cenas de sexo, porque isso era moralmente degradante. Então, quando esses órgãos de censura começaram a perder força, eles foram sendo substituídos pela tal da classificação indicativa. Então, assim, pode sangue, pode violência, pode sexo, mas pode ir em filmes para adultos, que são classificados acima de X anos, de tal idade você pode assistir esse conteúdo. Antes disso você não pode. Então você perceba que, de certa forma, é uma evolução, é uma amenização da questão da censura. E eu não sei, eu prefiro não endossar coisas que tenham parentesco com censura. Então realmente não é a minha intenção, nem como professora ou aspirante a professora, nem muito menos como produtora de conteúdo sobre livros. Realmente essa não é a minha intenção, eu nunca vou colocar classificação indicativa quando eu recomendar um livro, porque eu acho que isso não existe, eu não acho que essa é uma discussão cabível, ponto. É uma discussão infrutífera do começo ao fim. Então é isso, esses eram os pontos que eu queria discutir nesse vídeo, essas eram as questões que eu queria trazer pra gente conversar, pra gente debater. Eu acho que é um tema que dá muito pano. Gostado dessa discussão, que tenha sido útil e produtiva, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!